Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês novamente, para nós estarmos cultuando e adorando ao Senhor. Deus já falou ao meu coração, e a minha oração é que agora Ele, pela sua misericórdia, venha falar ao seu através da palavra. Faço das palavras do pastor Jadson a minha palavra também. Sou muito grato a Deus pela vida desta família, né? E por que não dizer, tanto da família pastoral, quanto também da família, né, da igreja, que sempre nos recebe aqui com muito carinho. Irmãos, eu não sou muito de fugir aquilo que Deus... na verdade, eu não sou de fugir daquilo que Deus coloca no meu coração, mas hoje o Senhor fez algo assim meio diferente comigo. Eu passei a manhã toda orando, assim meditando, e vim com uma palavra para a igreja, e a palavra que eu vim convicto de qual eu iria estar ministrando. Porém, no decorrer do culto, o Senhor me levou a uma outra palavra. E mudar assim, de repente, em cima da hora, é muito complicado para o pregador. Mas eu entendo que a voz do Espírito Santo tem que ser obedecida. E às vezes aquilo que a gente pensa não é o propósito de Deus. E eu vou fazer uma volta naquilo que eu estava planejando em falar para os irmãos. Nós estaremos falando hoje sobre o plano de salvação para a família, baseado na história de Noé. Está aqui o esboço todinho pronto. Mas o Senhor me conduziu a uma história, na verdade uma parábola. Na Bíblia do Senhor, ela está lá em Lucas capítulo 15. E eu quero ler com você. Se Deus assim faz, eu tenho certeza que Ele quer falar com alguém nesta noite. Deus é aquele que direciona todas as coisas, irmãos, e nós somos submissos a Deus e não Deus a nós. Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas o Senhor nos impede e nos direciona para um outro caminho. E quando Ele assim faz, Ele mesmo se responsabiliza em fazer e cumprir aquilo que lhe apraz. Eu quero ler com você Lucas capítulo 15, versículo 8 até o versículo de número 10. Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao versículo de número 10. Se você achou, por favor, diga amém. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode sentar, irmãos. Meus amados, Lucas capítulo de número 15 é um capítulo que nós encontramos 3 parábolas. As 3 parábolas que aqui estão, ela tem um tema principal, ela tem um foco. E o foco é apresentar o amor de Deus pelos pecadores. E para apresentar esse amor que o Senhor tem pelos pecadores e a busca que Ele tem, que Ele empenha em encontrá-lo, nós vamos aqui encontrar 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que na verdade, embora estão colocadas aqui com subtítulos, né? Cada uma delas tem um título, mas quando nós lemos ela, nós percebemos que elas se completam, porque a primeira, por exemplo, uma vai nos ensinando e vai nos preparando para a outra. Porém, nós vemos que primeiramente a perca é gradativa. A primeira perca, para a parábola das ovelhas, fala de uma perca de 1%. A segunda fala de uma perca de 10%.
e a terceira fala de uma perca de 50%. Um homem tinha 100 ovelhas, perde uma, 1%. Uma mulher tem 10 dracmas, perde uma, 10%. Um pai tem 2 filhos, perde 50%. Vemos também que os locais onde elas se perdem e o motivo pelos quais se perdem também são destacados. A primeira, a ovelha que se perde. A segunda é uma mulher que perde uma dracma. E a terceira, nós vemos a parábola de um pai compassivo que tem 2 filhos, que um se perde e o outro é perdido também dentro de casa. O primeiro, ele é representado pela ovelha que saiu de casa. Mas o segundo é representado pela dracma que foi perdida dentro de casa. E diante dessa ótica, eu quero focar aqui sobre esta parábola da dracma perdida. Era uma parábola que aos ouvidos daqueles homens, eles entendiam muito bem. Às vezes quando nós vamos falar de dracma, por exemplo, talvez para nós não tem tanta importância, porque nós não entendemos o real significado da dracma. E a dracma, naquela ocasião, não era apenas uma moeda que tinha um valor monetário, mas ela era uma moeda que ela tinha um valor muito maior do que apenas um valor monetário. Ela não era apenas uma moeda de compra e venda. A dracma, nesse caso, está relacionado a um compromisso. As mulheres, antigamente, quando elas noivavam, quando elas eram pedidas em casamento, elas recebiam algumas dracmas, que era o dote dela. O pai recebia e a mulher também recebia. Em alguns filmes, quando nós vamos ver aquelas mulheres odaliscas, né, que dançam a dança do ventre, por exemplo, em seu véu são colocadas pequenas moedas. E ela, de fato, em alguns casos, era assim que usava as dracmas. Alguém vai lá, o noivo vai, ele paga o dote pela mulher, pela noiva a qual ele quer, e também dá um dote a ela. E ela deveria guardar esse dote, assim como uma noiva guarda o anel de noivado, a aliança de noivado em nossa cultura, ela deveria guardar. Perder uma daquelas moedas não era apenas perder um valor monetário, mas era poder levar o seu relacionamento e o compromisso a ser desfeito. Então ela deveria guardar com todo o empenho aquelas dracmas. Ela deveria supervalorizar, porque de fato aquela dracma era maior o valor do que apenas uma moeda corrente. E quando nós lemos que ela perde dentro de casa, e durante a ministração da missionária, eu comecei a sentir da parte de Deus, e comecei pensando quantas vezes nós estamos orando pelas nossas famílias, mas nós não temos o cuidado dela dentro da nossa própria casa, e temos perdido valores dentro da nossa casa, porque não existe nada mais valioso para nós do que a nossa família. Nada, não existe nada. A sua casa não vale mais do que a tua família, o teu carro não vale mais do que a tua família, o emprego que você tem não vale mais, ou pelo menos não deve valer mais do que a sua família. Qualquer coisa que eu precisar abrir mão para ver a minha família, minha esposa e meus filhos bem, eu farei, e assim também eu tenho certeza que você fará. Mas muitas vezes nós perdemos aqueles que nós mais valorizamos por uma certa negligência. Porque o texto diz que a ovelha, por exemplo, ela sai de casa, ela sai do rebanho, ela vai por inocência. Mas aqui mostram uma mulher que perdeu por negligência, por talvez não ter o devido cuidado com aquilo que deveria cuidar. Perde. Há pessoas que às vezes não dão o valor devido ao seu casamento e perdem. Não dão o valor devido aos seus filhos e perdem. Não dão a atenção devida à sua família e acabam perdendo. Portanto, nessa noite, à luz desse texto, eu quero lhe chamar a atenção para que nós venhamos nos despertar, para nós não perdermos as nossas dracmas, não perdermos a nossa família. E se talvez eu esteja falando para alguém que está com o casamento abalado,
que está com a sua família desestruturada, eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que pode consertar, que mesmo diante de nossas falhas, o nosso Deus é um Deus perfeito, que Ele vem trabalhar através de nós, trabalhando em nós, para que nós venhamos restaurar aquilo que nós podemos perder. Quando nós vamos ler esse texto, nós percebemos que a mulher, ela percebe que ela perdeu uma das dracmas. A primeira coisa, a primeira lição que eu quero que você entenda, é a lição da consciência da perca. Quando o pastor vai levar as ovelhas para o rebanho, a Bíblia diz que ela tem 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Quantas ovelhas? Ele vai contar cada uma delas. E contar 100 ovelhas não é fácil, mas ele vai contar. Então ele vai se dar conta que perdeu uma e vai sair em busca. A mulher, ela tem uma quantidade menor de dracmas, são 10 dracmas. Quantas dracmas? Mas ela certamente ela vai contar. Ela vai talvez naquele dia, e é uma parábola, então vamos conjecturar um pouco. Ela, quem sabe, ela vai guardar as dracmas em um cofre, guardar as dracmas em um local, e ela vai começar a contar. E a primeira coisa que ela precisa ter é a consciência que perdeu. Quando nós não temos a consciência da perca, nós não somos motivados a procurar nada, porque nós não entendemos que perdemos. É como, por exemplo, um homem que vai buscar uma ferramenta em casa, e ele vai procurar uma chave de fenda, e ele vai procurar na maneta. Aí quando chega na maneta de ferramenta, ele vai falar: cadê a minha chave de fenda? Ele só teve a consciência de perca porque ele foi procurar, porque precisou usá-la. Enquanto nós não temos a consciência de que perdemos, nós não teremos a motivação de procurar. E eu quero que você entenda o seguinte: faça uma análise da sua vida e da sua família. Será que hoje, você pode se encontrar que a tua família esteja plena? Espero em Deus que esteja. Mas ao avaliar a tua família de uma forma racional, o seu casamento está no melhor momento? A criação dos teus filhos está indo bem? Está indo produtiva? Vivemos em um tempo extremamente difícil para a educação de filhos. Vivemos em um tempo onde parece que abismos se criam dentro de casa, aonde muitas vezes os filhos não têm relacionamento de conversa com o pai e nem os pais com os filhos. A internet, as redes sociais, muitas vezes têm roubado os nossos filhos de nós, e muitas vezes nós não temos tido consciência. Não temos tido consciência porque não temos reparado quantas vezes nossos filhos vão dormir horas mais tarde e depois de nós. Não temos tido consciência porque nós não avaliamos e não mexemos no aparelho celular. Não temos tido consciência porque nós não estamos reparando às vezes nas roupas e nos costumes de nossos filhos. Muitas vezes estamos nos fazendo de cego e nós estamos perdendo e não estamos ainda com consciência que se perdeu. E às vezes lá na frente, quando nós vemos a nossa família de fato dentro de um abismo profundo, aí é que nós vamos se tocar dizendo assim: onde é que eu errei? Lembra que as percas são gradativas? Se eu não tomar cuidado com uma pequena perca hoje, eu vou ter uma perca muito maior lá na frente. Se eu não começar a zelar por uma perca de 1%, eu posso chorar a perca talvez de amanhã de 100%. Porque quando nós vamos acostumando com determinadas coisas, vamos nos acomodando com a perca, vamos deixando passar alguns detalhes que aparentemente são desapercebidos ou às vezes até mesmo desnecessários. É um marido que sai de casa sem dar um beijo na sua esposa para ir para trabalhar e acostuma com aquilo. É uma mulher que muitas vezes passa 2 dias sem ao menos dizer uma palavra que ama o marido, e estão acostumando com aquilo. Estão acostumando e passam a não almoçar mais junto, passam muitas vezes a não dormir no mesmo horário, enquanto um dorme, o outro fica na televisão, o outro fica no celular, e as coisas vão se perdendo, e as famílias vão se distanciando, e os casais vão perdendo as estruturas e os laços entre si, e quando se dá conta, já é tarde demais. Se o Senhor nos trouxe essa palavra, é porque Ele quer despertar alguém aqui nessa noite.
Alguns anos atrás, conversava com um homem. Ele trabalhou vários anos à noite. Todos os dias à noite ele trabalhava. E quando ele saiu daquela função de trabalho e foi para a sua casa, a primeira noite que ele foi dormir ao lado da sua esposa, ela já não queria mais. Ela disse: não, eu não consigo mais dormir com alguém do meu lado. E ele disse: por quê? Ele falou: não, porque você ficou tanto tempo, todos os dias, dormindo, trabalhando à noite, que eu perdi, agora eu prefiro dormir só. E eles terminaram, não sei hoje como eles estão, mas continuaram, ele dentro de casa, mas dormindo longe dela. São valores que vão se perdendo. São valores que muitas vezes a gente não se dá conta. E você só pode procurar aquilo que você tem consciência do que você perdeu. Aquela mulher, ela percebeu que ela tinha perdido. Ela percebeu, ao contar as suas moedas, a fazer uma análise não emocional, mas racional das coisas. Porque temos que às vezes ser racionais de fato. Às vezes temos que olhar e parar de olhar para a nossa família só pela ótica da emoção. Ah, eu amo meu marido, ah, eu amo a minha esposa. Mas como é que está o nosso relacionamento? Vamos para o racional. Como é que está? Qual foi a última vez que oramos juntos? Qual foi a última vez que nós trocamos palavras de amor dizendo eu te amo ou eu te amo? Qual foi a última vez que meu filho me pediu bênção? Qual foi a última vez que eu abracei o meu filho? Qual foi a última vez que eu aconselhei o meu filho? Qual foi a última vez que eu sentei em uma mesa para comer junto com a minha família toda reunida? Se nós não tivermos essa consciência racional, poderemos ter uma perca enorme amanhã e muitas vezes não vamos ter como mais voltar. Porque uma coisa é perder uma dracma, outra coisa é perder as 10. Mas a Bíblia fala que essa mulher diz assim: tendo 10 dracmas, se perder uma delas. A primeira coisa que aquela mulher teve foi a consciência da perca. Hoje é o início da campanha, não é, pastor? É. Oficialmente foi quinta, né? Obrigado. Mas eu até quero agradecer ao pastor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu sei que vocês não têm culto no sábado. Mas o pastor me convidou, eu disse: olha, eu estou meio enrolado. Ele abriu essa oportunidade para que a gente estivesse aqui. É uma gentileza do pastor, né? Sou grato a isso. Mas eu também creio que é provisão de Deus para a nossa vida. Porque assim como eu fui abençoado, eu espero que você também seja abençoado. E você precisa entender isso. Deus estará lhe dando direcionamentos durante todo esse mês, durante toda essa campanha. E a primeira palavra que realmente o Senhor quer que você entenda nessa noite é que você precisa ter a consciência da perca. Se você não sentar e não fazer um cálculo, e você não fazer de uma forma racional, você pode às vezes estar acostumado com a perca. Você pode ainda não se dar conta que perdeu. Às vezes a falta de consciência da perca é algo muito sério. Porque Sansão ficou brincando, um exemplo claro é Sansão. Sansão ficou brincando com Dalila. E quando ele vai e revela o segredo, e ela fala que os filisteus estavam vindo contra ele, diz a palavra que ele se levanta, ele fala assim: eu vou me libertar como das outras vezes. Mas o texto bíblico diz: mas ele não sabia que o Espírito já tinha se apartado dele. Tem muita gente que pensa que está com o Espírito, mas não está. Tem muita gente que pensa que está saudável, mas não está. Tem muita gente que pensa que está tudo em ordem, mas não está. O profeta Isaías vai falar para o rei Ezequias o seguinte: põe a tua casa. Ele não tinha consciência do que precisava fazer, mas ele ouviu uma palavra do Senhor dizendo: põe a tua casa em ordem. Talvez o rei Ezequias, ele olhava para a sua casa e achava que estava tudo normal, tudo conforme, mas a palavra foi: põe a tua casa em ordem. Será que a sua casa está em ordem? Será que a tua família está em ordem? Será que o teu relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, com Deus dentro da tua casa está em ordem? Então a primeira coisa é a consciência da perca. Quando ela tem a consciência da perca, diz a palavra que ela vai fazer algumas coisas. E a primeira coisa que ela faz, ela acende a lamparina. Ela faz o que, irmãos? Acende a lamparina. Só acendemos a lamparina em um ambiente que está escuro. Então nós entendemos que talvez um dos fatores que fez com que esta mulher perdesse a dracma é porque a sua casa, em vez de estar brilhando, estava em trevas. E a Bíblia fala
que os homens, quando o Senhor lá em João capítulo 3, ele fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Todo mundo que quer fazer algo errado não faz na luz do dia. Todo mundo que quer fazer algo errado, que quer cometer uma falha, não faz em pleno debaixo de um holofote, porque não quer chamar a atenção para isso. Então entendemos que a escuridão está relacionada ao pecado, que a escuridão está relacionado à falta de vigilância. Então, se a Bíblia diz que ela acendeu a lamparina, é sinal que talvez aquela casa estivesse andando em trevas. Já não havia brilho naquela casa, já não havia luz naquela casa. E a pergunta que eu lhe faço é: como está a tua casa? Será que você tem brilhado dentro da sua casa? Será que você tem resplandecido dentro da sua casa? Como eu falei, eu estava meditando hoje de manhã sobre a vida de Noé. E dentro do meu estudo, eu fiz um paralelo entre Noé e entre Ló. Ambos viviam no mesmo contexto, o contexto de Gênesis. Noé capítulo 6 e Ló capítulo 18. E Ló vai falar lá no capítulo 18. Ambos viveram em um momento onde Deus vai aplicar o juízo. O Senhor disse para Noé que ele iria aplicar o juízo e ia dizimar toda a terra, mas diz o texto bíblico que Noé achou graça, achou favor diante do Senhor, e na sequência diz que Noé era um homem justo, era um homem temente a Deus, era alguém que de fato ele andava com o Senhor. Noé, ele ouve uma instrução de Deus e fala para os seus filhos para empreender um projeto. Qual era o projeto? Nada mais, nada menos do que construir uma arca. Agora pense comigo, irmãos, olha só. Hebreus capítulo 11, versículo 7 fala que pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca das coisas que não se viam, aparelhou ou preparou uma arca para a salvação dele e da sua família. A gente lê o texto bíblico e a gente não se dá conta às vezes da grandiosidade. Deus falou para Noé uma vez. Quantas vezes? Uma vez. Falou para Noé: Noé, eu vou acabar com a terra, eu vou matar todo mundo, mas contigo eu vou estabelecer a minha aliança. Faça uma arca. Ele deu as medidas da arca, e na arca vai entrar você, vai entrar a sua esposa, vai entrar teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Eu fico imaginando Noé chegando em casa falando assim: ó, Deus mandou eu fazer uma arca. O que é a arca? Uma arca é um negócio grandão que vai botar os bichos tudo. Como é que é a história? Falou: e por quê? Porque vai cair dilúvio. O que é dilúvio? Eles não sabiam de nada, mas eles entraram no projeto junto com o pai. Entraram no projeto junto com o pai. Sabe quantos anos que demorou para fazer a arca? Cerca de 100 anos. Quantos anos? Cerca de 100 anos. Pensa que é fácil. Tu imagina para os filhos de Noé, tu imagina a zombaria que ele tinha recebido naquela hora. Tu é doido, tu é maluco. E olha só que prova, entraram na arca, e não é diferente daqueles filmes de Hollywood, que começa a cair, começa a ficar tudo escuro, aí a chuva começa a cair para eles correrem dentro da arca. Não, eles entraram, não tinha caído uma gota de chuva ainda. Entrou na arca, ficou 7 dias sem pingar ainda. 7 dias. Eu fico imaginando os filhos de Noé falando assim: pai, tu ouviu mesmo isso? Tu ouviu mesmo que Deus falou mesmo contigo? Quantas vezes? Uma. Quantos anos atrás? Uns 100 anos atrás. Eles não duvidaram, eles fizeram, sabe por quê? Porque Noé brilhava dentro da sua casa. E quem brilha na sua casa, ele consegue ter bom testemunho dos seus filhos, e todos os seus filhos, a sua esposa entra no mesmo projeto. Por que eu fiz um paralelo com Ló? Porque Ló, da mesma coisa, estava vivendo em um tempo onde Deus iria aplicar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E através da oração de Abraão, ele vai interceder pela vida de Ló. E a Bíblia fala que Ló, ele tinha a sua esposa e 2 filhas. E quando Ló vai falar para os genros dele que havia uma destruição, a Bíblia fala que os genros dele não acreditaram nele, porque achava que ele estava brincando. Quando saiu, a mulher de Ló olha para trás. Ao entrar numa caverna, salva as filhas de Ló, deita com o próprio pai, e geram dois povos que são totalmente inimigos do povo de Deus. Olha que o contexto é semelhante, mas a postura do chefe de casa foi totalmente diferente. Enquanto um levou todos ao projeto de salvação, o outro perdeu a sua família. Por quê? Porque um brilhava e o outro não.
A grande questão é que tem muita gente que não brilha dentro da sua casa. Quer ganhar o marido, mas não é uma mulher crente. Ou pelo menos não age como uma mulher crente. Quer ganhar a esposa, mas não age como um servo de Deus fiel dentro da sua casa. Não dão o devido exemplo. Não brilham. A sua casa está em escuridão. A sua casa está em trevas. Por isso que não falam. Por isso que não conseguem salvar a sua família. Por quê? Porque estão perdendo seus filhos. Perdendo a sua esposa. Porque a esposa olha para o marido na igreja e depois olha em casa e fala assim, não é a mesma pessoa. A mulher, o marido olha para a mulher na igreja e olha para dentro de casa e fala assim, não, eu estou casado com duas pessoas totalmente diferentes. Os filhos olham para o pai na igreja. Certa vez um filho disse, eu queria morar na igreja. Ele disse, por que tu quer morar na igreja? Porque na igreja a minha família não tem discussão. Na igreja tem paz. Certa feita um homem disse para mim, um jovem disse para mim, na igreja, eu já acho que eu citei aqui a outra vez, na igreja meu pai é um anjo, em casa é um demônio. Às vezes é a falta de luz dentro da sua casa que está fazendo com que a sua família se perca. E não adianta orar, eu vou ser sincero para vocês, não adianta orar para que o Senhor se manifeste através de um poder restaurador, se você não colocar o altar em ordem na tua casa. Porque Elias, antes de orar para pedir fogo cair do céu, diz a palavra que ele restaurou o altar que estava em ruínas. Quer colocar a tua família no altar? Então prepara o altar primeiro. Dê exemplo, brilhe dentro da sua casa. Seja luz dentro da sua casa. Que seus filhos olhem para você e vejam um exemplo de crente, um exemplo de mulher crente, um exemplo de homem crente. Para que eles possam dizer o seguinte: o meu pai ou a minha mãe deixou o maior legado na minha vida de cristão. Às vezes há muita casa que está em trevas, pessoas que não estão brilhando de verdade dentro da sua casa. E o lugar mais difícil de sermos crente é aonde? Dentro de casa. Minha mãe sempre trabalhou com crianças, professora de escola bíblica dominical. Uma vez estava na igreja e o filho de um diácono falou um palavrão. Minha mãe chegou para aquela criança, ela disse: meu filho, você não pode dizer isso. Sabe qual foi a palavra daquela criança? Por que não, tia? Meu pai fala. Meu pai fala. E muitas vezes o filho vê o pai na igreja dando glória, aleluia, e em casa falando palavrão. Sabe qual o maior desafio? Não é com você trazer os teus filhos para dentro da igreja, mas é você ser igreja dentro da sua casa. Porque tem muitos pais, me perdoe dizer, eu não estou aqui exortando a igreja, não estou aqui doutrinando a igreja, mas entenda uma coisa que vem da parte do Senhor. Tem muitos pais que estão perdendo os seus filhos, sabe por quê? Porque vem para um culto, depois entra no carro, vai andando na rua falando mal do pastor, falando mal do quem pregou, falando mal de quem dirigiu, aí começa a colocar ódio no coração do filho, uma repulsa pela igreja, porque não vigia, sai de casa, sai da igreja dizendo: não, o pastor demorou demais hoje, a irmã não cantou bem, tá vendo o diácono, tá vendo aquela irmã, e começa a falar e começa a apontar todos os erros da igreja. E isso, o que acontece? Aquela criança começa a absorver e não consegue entender como que meu pai e minha mãe podem falar tão mal da igreja e tá na igreja. E se é tão ruim assim, eu não vou para lá. Como você tem brilhado dentro de casa, irmão? Tem brilhado dentro de casa, irmã? Entenda que se não houver luz dentro da sua casa, você pode perder o que você tem mais de valor, que é a tua família. A tua família são as tuas dracmas. Aleluia! Aleluia! Brilhe na sua casa, seja crente na sua casa. Cito mais uma vez Noé. A Bíblia fala em 2 Pedro que Noé foi chamado pregador de justiça. Ninguém se converteu, nenhum daqueles contemporâneos se converteu pela pregação de Noé, mas Noé não perdeu ninguém da sua casa. Ninguém. Querido, não adianta você ganhar o filho dos outros e perder o seu. Sabe, eu conheço gente que fala muito de evangelismo, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos evangelizar. E eu vou ser sincero, pastor, muitos não têm evangelizado dentro da sua própria casa. Uma vez recebi uma jovem no gabinete e ela começou a chorar,
dizendo: pastor, a minha mãe é totalmente diferente do que é na igreja em casa. Minha mãe em casa é agressiva, minha mãe em casa é briguenta, minha mãe em casa, sabe? Aí quando ia para a igreja, era só um manto, sabe? Até para dizer glória a Deus enfeitava a voz, até para dizer o aleluia impostava, mas perdeu de dentro da sua própria casa. Conheço mulheres que gostam de evangelizar, e eu não sou contra isso, evangelizem, mas evangelizem lá fora e dê exemplo dentro. Porque você pode ganhar o filho do vizinho e perder os seus próprios filhos para o inferno. Havia uma escuridão naquela casa. Se acendeu a luz, é porque havia escuridão. A segunda coisa que a Bíblia fala que aquela mulher fez, ela varre a casa. Se varre, é porque a casa estava suja. E geralmente naquela época as casas, né, não tinham ruas calçadas, né, aquelas ruas de barro, então entrava muita sujeira para dentro de casa. Mas é interessante que talvez ela olhar para o chão, ela percebeu que no meio daquela sujeira ela não iria encontrar a dracma que ela tinha perdido, porque tinha muita sujeira acumulada. E a sujeira entra na nossa casa sem a gente querer, não é? Nenhuma mulher gosta, sabe, que convida a sujeira para entrar. Aí quando você menos se dá conta, você passa, tira o chinelo, vai pisar no chão assim, você vê que a cerâmica está com muita poeira. Por quê? Porque ela entrou indesejadamente. Só que nós entendemos que quanto mais tempos passamos sem limpar, mais sujeira se acumula. E é verdade que às vezes, de fato, a sujeira entra de uma forma indesejada, mas às vezes a sujeira também entra até de uma forma consciente. O que tem entrado dentro da tua casa? Tu quer que teu filho, a tua filha cante aqui na igreja, mas o que você assiste na televisão na sua casa? Você quer que o teu marido tenha olhos santos, mas quais são os tipos de novela ou série que você assiste dentro da sua casa? Né? Você quer que a sua mulher seja uma mulher de Deus, mas lá você começa a colocar uma série, né, ou um filme, ou você coloca os desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, e é isso que você quer dentro da sua casa? O que é tocado dentro da tua casa no YouTube, é qualquer música. Eu fui para a academia esses dias, e a menina da academia sabe que eu sou evangélico, né, que sou pastor. E no primeiro dia da academia, uma academia recém-inaugurada, no primeiro dia da academia ela perguntou assim: o que o senhor gosta de ouvir? Eu falei: eu gosto de ouvir louvor. Entendeu? Ela falou: vou botar o louvor. Eu falei: pronto, coloque louvor. Ela colocou um louvor na academia. Só que eu não mando na academia. E assim como eu, tem mais algumas dezenas de pessoas malhando na mesma hora. Só que esses dias eu cheguei na academia, tinha uma música tão feia, tão feia, tão feia, que eu me incomodei. Eu falei: eu não vou conseguir. Eu até falei com o pastor uma vez, não foi? Que ele falou que eu uso fone de ouvido. E eu falei assim: eu não vou conseguir estar aqui desse jeito. Porque era uma música que muitos teores assim, obscenos. Eu cheguei para ela assim, eu falei assim: eu sei que eu sou minoria aqui, sei que só tem eu de crente praticamente, mas por favor, muda a música. Bota uma música aí, se for o caso. Se não quiser botar um louvor, coloca uma música tocada, música de academia mesmo, mas tira essa, por favor. Ela foi, pediu desculpa. Ela disse: não, pastor, eu vou tirar na hora. E foi, tirou. Essas músicas ficam entrando na nossa mente. E você já reparou que às vezes a gente, sem querer, a gente está cantando umas? Porque nós somos como uma esponja. Quer ver o exemplo? Você sai de manhã, acordou pela manhã, escovou o dente e saiu para trabalhar. Aí quando você vai no meio da rua, tá comendo: tirei o pau no gato, mas o gato, pronto, você vai ficar aquela música o dia todo na tua cabeça. É ou não é? Você, quando menos espera, tu tá: tirei o pau no gato. Porque nós somos pessoas que, querendo ou não, somos influenciados. E o diabo sabe muito bem como é que trabalha. Aí às vezes a gente não tem o mesmo critério para colocar dentro da televisão, na nossa televisão, nas nossas redes sociais. A gente vê qualquer coisa. Na nossa casa a gente escuta qualquer coisa. A gente deixa todo tipo de lixo entrar dentro da nossa casa. Aí tem mulheres, talvez mães, que têm filhas pequenas. Aí coloca lá na televisão, né? Coloca lá e deixa tocar no YouTube. Aí fica tocando essas músicas. Aí a filhinha acha bonitinho e começa a imitar.
Aí sabe o que a mãe crente faz? Olha que coisa bonitinha. Olha. E tá lá, não é? Aí às vezes o pai vai lá e bota ainda na internet. Olha minha filha dançando. Aí amanhã tua filha está numa boate e tu não sabe por quê. Não sabe. Porque às vezes amanhã tua filha está num forró. Amanhã tua filha está numa festa mundana, fazendo a mesma coisa. Porque pequenininho é pequenininho. Pequenininho não tem problema, né? É bonitinho. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Talvez você não sabe, mas a personalidade de uma criança é formada até os 3 anos de vida. Até os 3 anos. E muitas coisas que aprende nessa primeira infância ficam no subconsciente. E lá na frente vai se revelar. Porque nós não somos pessoas que nós vivemos pelo consciente. Nós somos o que nos guia é o nosso subconsciente. É aquilo que fica gravado que muitas vezes nós não acessamos a qualquer momento. Mas às vezes nós deixamos todo tipo de coisa entrar na nossa vida. Todo tipo de mania entrar na nossa vida. Todo tipo de costume entrar na nossa casa. E quando menos espera, a gente está pegando lixo lá de fora. Pegando costumes lá de fora. Pegando refúgio lá de fora. E quando menos espera, perdemos o filho. Perdemos o casamento. Perdemos a comunhão dentro de casa. Perdemos o respeito dentro de casa. Eu conheço um casal, e eu vou dizer aqui, tentar escolher as palavras aqui para não ter nenhum tipo de problema. Essa pessoa chegou para mim, posso falar porque nem é daqui de Pernambuco. Um casal que veio a separação. E eu perguntei àquele casal, falei, por que vocês separaram? E começou a falar assim, começou um esfriamento. A gente começou a ficar frio. Eles têm um filho, uma filha juntos. E a gente só estava vivendo para poupar a minha filha. Até que um dia, olha só a decisão deles. Eu não sei por quem partiu isso. Até que um dia nós decidimos ter um relacionamento aberto. Sabe o que é um relacionamento aberto? Eles eram casados, moravam na mesma casa, dormiam na mesma cama. Só que um homem poderia ter outro relacionamento lá fora. E a mulher, outro relacionamento lá fora. Desde que a filha não soubesse, e para a filha eles estavam tudo normal. Só que o problema é que quando eles começaram a ter relacionamentos lá fora, a mulher se apaixonou por outro. E o cara, não. E ele disse, o nosso erro foi fazer isso. Claro, cara. Claro, não precisa calcular muito para ver que isso ia dar errado. Agora, como em sã consciência, um casal vai pensar em ter relacionamento aberto. Sabe por quê? Porque a mídia mostra. Porque a internet mostra. E fala que está tudo normal. Porque hoje, diante do mundo, é normal o homem ter 2, 3 mulheres. Ou uma mulher ter 2, 3 homens. Hoje, agora, a história que o mundo que Satanás inventou é o tal do trisal, quadrisal, seja o que todo de casal. Poliamor, queridos, existem princípios divinos que não podem ser quebrados. É um homem para uma mulher, e assim estarão debaixo da bênção do Senhor. Mas as pessoas começam a ver, e muitas vezes colocamos coisas diante dos nossos olhos, que começam a entrar na nossa mente, e fazer com que anormal virar normal. E quando nós começamos a nos acomodar com determinadas coisas, nós começamos a perder a essência do que é de fato valor. E nós, como crente, precisamos ainda nos levantarmos e a não aceitarmos as sujeiras do diabo dentro da nossa casa. Nós precisamos nos prender e nos aliançarmos aos princípios divinos que Deus tem para a nossa vida. Nós somos um povo separado. Nós temos dono, meu irmão, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro diz que nós somos nação santa, povo de propriedade. E eu gosto dessa palavra, povo de propriedade exclusiva. Você é exclusivo de Deus. Você é exclusiva de Deus. Nós pertencemos exclusivamente ao Senhor. E não podemos deixar que essa sujeira
pecado, sujeira do inferno, vem entrar na nossa casa. Porque quando entra e nós começamos a aceitar como normal, daqui a pouco a gente está vivendo no lixo, meu irmão. Daqui a pouco a gente está vivendo no lixo. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo algo interessante. Ele diz que a gente tem que parar de nos acomodarmos com determinadas coisas. Por exemplo, você tem um carro. Vamos botar o carro do pastor Jadson, né? Aí o pastor Jadson é uma nave mesmo, né? Eu acho que tem que ter eu acho que tem que ter uma liberação da NASA, porque pense num carro, não é não? Né? Carro de pastor rico é outra coisa. Aí, por exemplo, mas aí aqui o carro dele, nós sabemos que ele tem muito capricho pelo carro. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmã? Né? Tem um capricho pelo carro, ele tem investimento no carro, ele tem creme pro carro, ele tem perfume pro carro, ele tem tudo pro carro, shampoo, condicionador, creme, pós-barba, tem tudo pro carro, né? Eu tenho certeza que se ele passar perto de algum lugar, tiver um arranhãozinho, ele vai ficar doido e vai tentar resolver. Se não morrer do coração antes, né? Aí deixa eu deixar um paralelo comigo. Não que eu seja relaxado, mas eu lembro que eu tinha um carro e por 2 vezes arranharam meu carro na porta da igreja. E uma vez a pessoa foi e arranhou assim do lado, todinho do carro. Era um carro vinho que eu tinha. Arranhou todinho do lado e escreveu um palavrão dizendo para mim ir naquele lugar. Aí eu falei, não tem dinheiro para tirar esse polimento porque foi fundo. Eu deixei, pastor. Agora tá tão desgostoso porque a gente acomoda. Ah não tem dinheiro, depois eu arrumo. Até que chegou um irmão, olhou assim e falou, pastor, você tem um palavrão aí, pastor. Eu falei, tô vendo, rapaz, mas não tem como resolver. Ele falou assim, eu tenho, o senhor deixa. Aí eu falei assim, como? Aí ele foi pegar um pedacinho de ferro, o senhor deixa? Eu falei, deixo. Olha só o descaso que tinha. Como tinha lá 2 letras, né, naquele palavrão, ele fechou elas, fez 2 bolas, riscou o carro todo. E eu deixei. Porque a gente às vezes acaba acostumando. É ou não é? Enquanto o pastor vê um arranhãozinho, já tira. Às vezes a gente vê uma coisinha e deixa. E eu vi que esse pastor, palestrante, estava dizendo que às vezes a gente acostuma com a sujeira, a gente acostuma com as coisas quebradas, a gente acostuma com a gambiarra, a gente acostuma com as coisas de qualquer maneira. Hoje eu não sou assim não, tá, irmãos? Tá? Glória a Deus. Hoje eu tô, né, tô quase igual a metade do pastor Jadson, mas não sou assim mais relaxado não. Não é a convivência. Mas às vezes na nossa vida é assim. A gente começa a acomodar com determinadas coisas que entram na nossa casa. Uma vez o meu filho falou palavrão, eu fui repreender ele, eu falei assim, tu já ouviu eu falando isso? Ele disse não. Eu falei, então nunca mais eu quero que você repita. Sabe o que é? Não deixar a sujeira entrar dentro de casa. Sabe, aparecer alguma coisa na televisão, mesmo aqueles vídeos em rápido, e sair um palavrão, alguma coisa que não serve, falou, tira isso da agora. Porque a nossa casa é uma casa de crente. E não pode ter isso. Sabe, irmãos, é não acostumar com a sujeira. É não deixar a sujeira tomar conta. Porque se a gente acostumar com a sujeira, perderemos os nossos valores. E por último, a Bíblia fala que ela acende a luz, sinal que a lamparina, que havia trevas na casa, varre a casa. E essa última parte, a Bíblia fala que ela procura com muito empenho. O texto, em algumas versões, fala, procura diligentemente. Agora ela não apenas procura, ela procura até encontrá-la. Aquela mulher, ela não se deu por vencida. Ela disse, eu vou fazer o que for necessário, mas eu só paro de procurar quando eu me encontrar. Eu só paro de procurar quando eu tiver a minha dracma novamente. Sabe o que essa mulher nos ensina? Não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos, até encontrá-lo novamente, até trazê-lo para esse lugar. Trate de todas as maneiras, cuide de todas as formas, até encontrá-lo. Não é procurar um pouquinho, depois não cansei, não. Você não cansa, você tem que ser perseverante até o dia que o Senhor vai te usar para resgatar aqueles que estão dentro da sua casa e trazer novamente para a casa do Senhor.
Nós vemos aqui há um empenho desta mulher. Ela não desistiu. Tem gente que talvez já parou de orar pelo filho. Tem gente que já parou, talvez uma mulher parou de orar pelo marido, dizendo: ah não, já orei já há 10 anos. Já há 10 anos eu orei por ele, 15 anos eu orei por ela. Não desista, continue ainda mais. Haverá o tempo certo. Você só vai alcançar a tua vitória quando você for perseverante. Você tem que ser perseverante. Citarei novamente Noé. Ele levou quase 100 anos, cerca de 100 anos para construir uma arca. Isso é perseverança. Josué, que foi citado aqui pela nossa irmã, quando ele vai entrar na terra prometida e vai destruir Jericó, havia uma ordem de Deus, durante 6 dias, dê uma volta na cidade. Não era uma volta numa casa, era uma volta na cidade. Perseverança. E no 7º dia dê 7 voltas, ou seja, tem um tempo certo para cada pessoa. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Isso mostra obediência e perseverança. Esta mulher disse: eu vou parar somente quando eu encontrá-la. Não desista da tua família, meu irmão. Não desista da tua casa. Não abra mão e não perca para o diabo. Lute por ele, lute por ela, lute pelos seus filhos. Não perca teu filho para o vício, não perca teu filho para o crime, em nome de Jesus. Lute com todo empenho, até encontrá-lo, até encontrá-la. Talvez você tenha perdido a sua filha. Talvez a sua filha tenha entrado num relacionamento que você não concordou. E quem sabe a tua filha está distante de você. Em nome de Jesus, vá buscar ela novamente. Em nome de Jesus, vá buscar ela. Talvez você não fala mais com teu pai, não fala mais com a tua mãe. Em nome de Jesus, saia daqui nesta noite e mande um recado para ele, mande um recado para ela. Vai na casa daquele teu parente que está distante, vai na casa do teu irmão, vai lá, não desista. Talvez falou: pastor, mas eu vou e vai fechar a porta na minha cara. Se fechar, vai de novo, e se fechar, vai novamente, e se fechar, vai novamente. Você está sendo instruído por Deus para buscar a tua família a todo custo. É você que está ouvindo essa palavra. Não espere que aqueles que não estão ouvindo façam alguma coisa, porque quem veio aqui nessa noite é que está ouvindo esse direcionamento do Senhor. Busque até encontrá-la. Ah, pastor, mas eu não sei qual vai ser a reação dele ou dela. Não importa. Busque até encontrá-la. E diz a palavra que ela buscou até. E no verso 9 diz: e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. A história dessa mulher terminou em festa. E eu quero profetizar em nome de Jesus que vai ter festa em famílias aqui, vai ter festa na sua casa, vai ter festa na sua vida. Você se alegrará quando ver o seu filho aqui neste lugar. Você se alegrará quando vir cultuar a Deus com teu esposo e com a tua esposa aqui neste lugar. Siga os princípios que o Senhor tem para a tua vida, porque eu profetizo em nome de Jesus: vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Aqueles que creem nessa palavra, glorifique o nome do Senhor Jesus. Creia nesta palavra, creia. Você pode repetir comigo: vai ter festa, vai ter festa. Eu creio naquilo que prego, porque a Bíblia nos dá essa convicção. A história terminou com festa, e em nome de Jesus, vai pessoas aqui vir contar testemunho, dizendo: eu orei tanto tempo, mas Deus ouviu. Eu clamei, eu chorei, eu procurei, eu busquei, e Deus me atendeu. E eu tenho certeza que essa campanha de família será uma campanha que vai te levar à vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele aplique essa palavra no seu coração, que você saia daqui renovado, edificado e com direcionamento na sua vida. E entenda que se você não perdeu, cuide para não perder. E se você perdeu, procure até encontrá-lo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai lhe abençoar em nome de Jesus. E eu agradeço, pastor, essa oportunidade, e retorno a palavra para o Senhor. Querido pastor aqui me deu a permissão de fazer uma oração. Eu quero orar por você. Fique de pé, por favor. Talvez durante
Essa ministração, talvez você se identificou e talvez você pensou, eu sou a pessoa que perdeu uma dracma. E eu quero orar por você. Com a permissão do pastor, posso chamar, pastor, para vir aqui à frente? Se você quer uma oração especial pela sua família, pela sua casa, e você vai se empenhar também em fazer o que essa mulher fez, vem aqui na frente, eu vou estar orando por você, estar orando pela sua família, com a permissão e o pedido do pastor. Se você começou essa campanha, meu irmão, não pare, não desista no meio do caminho não, seja perseverante. A Bíblia conta a história de que Zacarias ele tinha uma falta, ele e Isabel não tinha filhos, e a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 1, que mesmo em falta, eles eram justos diante do Senhor, tementes diante do Senhor, mas tinha uma falta, e a falta faltava-lhe um filho, e não ter um filho naquela época era um sinônimo de maldição. Embora sejam justos, faltava na sua vida, na sua família. Mas a Bíblia conta a história nesses 3 versículos, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 7, nos mostra que mesmo eles tendo falta, eles não faltavam com Deus. Porque mesmo eles não tendo um filho, eles continuavam perseverantes no Senhor. Mesmo não tendo um filho, eles continuavam servindo ao Senhor e trabalhando para o Senhor. Até que chegou um dia que coube-lhe por sorteio, caiu sobre Zacarias para que Zacarias fosse ministrar. Então ele entrou na área que só o sacerdote podia entrar, que era no Santo dos Santos. E quando ele entra e começa a ministrar, o Senhor visita e fala com ele lá dentro, lá naquele lugar de culto. O Senhor fala. Zacarias saiu da sua casa naquele dia com mais um dia de culto. Eles já eram velhos, já eram idosos. Então ele vai normalmente, mas ele não esperava que aquele dia seria o dia que Deus iria revelar algo para ele. Talvez você veio hoje e Deus está revelando algo para você, está lhe dando um direcionamento, e está lhe dando uma palavra, uma promessa sobre a sua vida. Então Zacarias, ele ouve a palavra, que enquanto ele queria, Isabel teria um filho, e enquanto ele ouve a palavra lá dentro, Isabel era visitada lá fora. E eu quero que você entenda, que enquanto você está aqui na presença do Deus eterno, o Senhor pode visitar aquele que precisa ser visitado lá fora, aleluia, glória a Jesus. Você está aqui, talvez você está com uma falta, talvez você na sua mente está dizendo, pastor, eu estou aqui, mas estou com o coração apertado, porque meu filho, quando eu vim para o culto, meu filho foi para um bar. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou com meu coração apertado, porque quando eu vim para cá, o meu marido saiu discutindo comigo, e eu vou chegar em casa, eu sei que vou ter problema. Talvez seja ao contrário, talvez você é homem, está aqui, e está pensando, pastor, eu vou voltar para casa, mas a minha esposa não compreende. Mas eu quero em nome de Jesus profetizar, que enquanto você está aqui sendo ministrado por Deus, Deus vai visitar quem precisa ser visitado lá fora. Deus vai visitar quem precisa ser visitado. Então receba essa palavra e creia nela em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, ó Senhor, Tu és o Deus de restauração, Tu és o Deus de conserto, Tu és o Deus que faz milagres, ó Pai. Tu és o Deus que transforma a vida do homem, Tu és o Deus que move céus e terra pela oração do Teu povo, meu Senhor. Nós vemos da Tua palavra que o Senhor operou milagrosamente quando o Teu povo se propôs a orar, quando o Teu povo se propôs a Te buscar. E aqui, Senhor amado, existe um povo que está buscando a Tua face em oração, colocando no Teu altar a sua família. Pai, existem homens aqui, pai de famílias, mães de famílias, existem filhos, Senhor, que estão colocando perante o Seu altar a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, quem sabe a vida dos seus pais, a vida dos seus irmãos. Há pessoas aqui, Senhor amado, que talvez esteja chorando porque alguém na sua casa está viciado em drogas, porque alguém na sua casa está envolvido com coisas erradas, porque alguém, Senhor amado, começou a trilhar caminhos que não são do Teu propósito. Quem sabe a pessoa chorando por um filho, por um esposo, por uma esposa que está desviado. Ó meu Deus, em nome de Jesus, traga-o de volta, Pai, assim como aquela mulher buscou diligentemente, Senhor amado,
amado, até encontrar. Dê a alegria para esse teu filho, dê a alegria para esta tua filha, para que eles possam reencontrar, para que eles possam resgatar, para que eles possam se alegrar pelo retorno do seu familiar. Pai amado, em nome de Jesus, restaura os lares, restaura os casamentos, ó Pai. Se houver algum casamento abalado por alguma coisa que tenha acontecido, talvez, Senhor amado, uma agressão física, uma agressão verbal, quem sabe, Deus, um adultério, uma mentira, em nome de Jesus, maior é o amor, maior é o amor do que o ódio, maior é o poder do perdão, maior, Senhor amado, é o poder que emana do Senhor sobre a restauração deste casamento. Ó meu Deus, em nome de Jesus, se houve algum desentendimento entre pai e filhos aqui neste lugar, ó Deus, traga a harmonia novamente, traga a paz dentro da casa dos teus filhos, Senhor. Traga, Senhor amado, a alegria de sentarem na mesa, de conversarem, de brincarem, de estarem em comunhão um com o outro. Meu Deus, Tu és o Deus que conhece o escondido de cada coração. Tu és o Deus que sabe as nossas orações, mesmo antes que ela chegue aos nossos lábios. E Tu tem contemplado o coração desta mãe, dessa esposa, deste pai, deste filho, deste marido, meu Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor os conhece, eu te peço que o Senhor entre em providência, meu Pai. Senhor, não foi em vão o desejo do coração da família pastoral desta igreja, de ter, Senhor amado, iniciado essa campanha da família. E eles estão em guerra, meu Pai, estão em guerra. Não é uma colônia de férias, não é um passeio divertido pelo jardim, é guerra. Estão na trincheira de oração, estão na trincheira de batalha, porque vai ter que tirar lá da boca do leão, Senhor amado, alguém que talvez estão sendo presos, estão sendo arrastados, mas em nome de Jesus, Senhor, não deixe que teu filho, a tua filha desiste do seu familiar. Pai, em nome de Jesus, não deixe que teus servos venham parar de orar e venham parar de buscar, mas que a sua busca seja com empenho, diligentemente, até encontrá-la. Que a promessa que o Senhor fez para aquele carcereiro, que também seja feita na vida dos teus filhos. Paulo, Senhor amado, disse para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, eu sei que foi uma promessa individual para aquele homem, mas em nome de Jesus eu te peço que essa palavra se cumpra também na vida dos teus filhos, que eles, através da fé deles, eles possam também ver toda a sua família diante do altar do Senhor, para eles exaltarem e glorificarem o teu santo nome. Seja, pois, com teus filhos, os abençoando e os dando força e perseverança, em nome de Jesus. Amém e amém. Não desista. Você já vai voltar para o seu lugar, mas preste atenção. Quando Davi se apresentou a Saul, eu sei que eu sou um pouquinho prolixo, mas eu preciso falar isso. Ele se apresentou dizendo o seguinte: quando teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai, veio um leão e um urso e pegou uma das ovelhas. A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas e ele cuidava das malhadas, uma ovelha que não tinha nem tanto valor. Mas o que Davi fez com o leão e com o urso? Pegou na barba deles e resgatou a ovelha. Não sabemos se resgatou viva, se resgatou machucada, mas Davi não se deu por vencido. O que é do meu pai, o leão não vai roubar. O que é do meu pai, o urso não vai levar. O que é teu, o inimigo não terá poder para pegar. Se necessário for, seja machucado, você vai lá. Pela força que o Senhor vai te dar, você vai lá e você vai entrar no terreno do inimigo. Você vai entrar no terreno de Satanás, mas você há de resgatar quem pertence a você e quem pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Não desista, creia no Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus vos abençoe. Se você puder, aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Em nome de Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Senhor, eu te apresento a minha vida, a minha casa, o meu lar, a minha família. Seja o Senhor louvado, engrandecido em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Porque Deus é bom em todo o tempo. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te entregar a vida, Senhor, de cada irmão, de cada pessoa que aqui, Senhor, se apresenta a Ti nessa noite. Derrama a Tua graça, derrama a Tua paz, derrama a Tua bênção. Toca, Senhor, em cada coração, toca na vida de cada irmão, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, amados, Rinaldo veio aqui e ele falou assim: pastor, o senhor acredita que tudo que o senhor falou foi para mim? Ele contou um pouquinho o que aconteceu hoje. Nosso Deus é um Deus que muda trajetos. E ele disse que hoje ele quer entregar a vida para Jesus Cristo. E ele falou que quer andar na presença do Senhor. E nós nos alegramos com isso. Vamos orar por ele? Quem é sua esposa? É a senhora? Vem cá, irmã. Vamos orar em nome de Jesus. Qual é o nome da senhora, irmã? Mônica Maria de Barros. Seu esposo falou que ele mandou um tempo na igreja, se desviou, mas agora quer entregar a vida para Jesus. Ele veio de uma forma voluntária. Falou alguma coisinha que aconteceu, mas que fica encerrado. Amém, irmã? O que aconteceu, vamos botar uma pedra em cima disso, tá bom? E daqui para frente, até o que aconteceu 30 minutos, 20 minutos antes do culto, deixa para lá. Que seja daqui para frente uma nova história. Porque o nosso Deus é um Deus que escreve novas histórias. Amém? Vamos orar? Dê a sua mão, irmã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor amado, do agora o nosso irmão Rinaldo. E, Senhor amado, eu quero pedir a tua bênção sobre esta família. Pai amado, que a decisão que ele tomou, Senhor amado, ele entendeu que foi o teu Espírito Santo que falou ao seu coração. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoe esta família, meu Pai, que a partir de hoje, a partir desse momento, eles comecem a viver um novo tempo, uma nova história na sua casa. Que, Senhor amado, aquilo que tem que ficar para trás, que fique para trás. Que perdões seja liberado, meu Pai amado, e que eles olhem para frente, andando em direção ao Senhor, andando em direção ao prêmio da soberana vocação, e que eles possam estar a cada dia mais firmados no Senhor. Abençoe a irmã Mônica, que ela, Senhor amado, seja a mulher que o nosso irmão Rinaldo precisa, e que ele seja o esposo que ela precisa. Que a harmonia haja no lar deles, que o teu amor esteja sendo derramado a cada dia na vida deles, e nós nos alegramos, porque assim, Senhor amado, como a parábola diz, que assim haverá alegria diante dos anjos quando o pecador se arrepende. Nós também nos alegramos nessa noite, por essa vida tão preciosa que se rende aos teus santos pés. Muito obrigado, e esse povo te glorifica e te exalta pela vida desta família, em nome de Jesus, amém e amém.